Oi, gente, boa noite, tudo bem? Como é que vocês estão? Gente, esse seminário vai ser um pouquinho diferente. Conversando com os amigos aí na aula passada, pensei em fazer um formato de vídeo para não ficar tão atrasado em relação ao conteúdo, né? E aí espero que dê tudo certo para ser apresentado na aula de hoje e a gente poder seguir aí o programado, né? Eu sou Tamara Coimbra e hoje eu fiquei com essa difícil missão de trazer o texto da Hannah Arendt, né? Na verdade, foi um desafio para mim. Não sei qual foi a impressão de vocês do texto, e era bom também trazer isso durante a aula, né? Qual foi a experiência de vocês aí com o texto. E eu pensei em algumas estratégias de como a gente poderia trazer essa discussão aqui, puxar essa discussão a nível de seminário e na sala de aula, né? Primeiro, foi importante para mim buscar conhecer quem foi a Hannah Arendt, né? Quem foi? A gente sabe que ela foi muito importante, foi uma filósofa que contribuiu e que trouxe muitas questões centrais, mas eu não tinha uma aproximação, uma leitura. Então, o primeiro ponto é a gente entender quem é essa pessoa, quem é a Hannah Arendt, né? Então, ela nasceu na Alemanha, 1906, e ela faleceu em 75, nos Estados Unidos, aos 69 anos de idade, né? Ela é uma filósofa política alemã de origem judaica e uma das mais influentes do século XX. A trajetória dela de vida durante o contexto nazista, né, foi muito preponderante para a obra, para o trabalho, né, para as reflexões que ela traz, porque a gente vê como elas conversam, como a partir dessa experiência vivida naquele contexto, a trajetória dela teórica foi definida, né? Ela viveu com privação de direitos e perseguição de direitos a partir de 1933, né? Ela teve um breve encarceramento ali, naquele contexto já do nazismo da Alemanha. Então, nesse movimento de 33, ela teve uma prisão breve, mas ela conseguiu fugir da situação e ela migrou, né? Então, ela migrou para alguns países até conseguir chegar nos Estados Unidos, né, regularizar documentos. E aí o regime nazista tirou a nacionalidade dela alemã em 1937. E com isso ela se torna uma pessoa apátrida, né? Então de 37 ela fica sem pátria até 1951, quando ela consegue a nacionalidade alemã, ou desculpa, a nacionalidade americana, né? Ela estudou filosofia com grandes teóricos da área, né? Ela começou muito jovem, com 17 anos, ela lia Kant, ela tinha um acesso muito profundo, né, às discussões filosóficas da época, como referência que ela teve o Heidegger, o Russell, o Karl Jaspers, né? E em relação a Martin Heidegger, teve uma situação dela afetiva, pessoal, eles tiveram uma relação amorosa, né, naquele contexto da época também. Ela foi jornalista, professora universitária, publicou, né, muitos livros na área de filosofia política, e ela gostava de ser definida não enquanto uma filósofa política, né? Mas ela trabalhava com o termo de uma teórica política. O que ela fazia era analisar as teorias filosóficas no contexto político, né? E temas centrais para a obra da Hannah Arendt: o pluralismo político, o potencial de liberdade e igualdade política, e a democracia representativa era questionada por ela, pois ela defendia uma democracia direta, né? E aí esse é um dos pontos principais das obras, dos livros, e que a gente vai conseguir entendendo um pouco à medida que for avançando no texto, como é que vai refletindo essa análise, né, no que o autor traz pra gente. Então, essa foi um pouquinho da Hannah Arendt enquanto teórica política, enquanto pessoa. E o autor
que vem apresentando a Hannah Arendt para a gente no texto é o Celso Laffer. Ele é paulista, ele tem 73 anos, ele é formado na área do direito, né? Direito internacional, ciência política, teoria geral do Estado, tradução. Ele tem um movimento acadêmico bem ativo, sabe? Muitas produções. É professor da USP. E também ele tem uma participação ativa na área enquanto ministro, né? Enquanto político de governo. E ele, interessante, ele foi aluno da Hannah Arendt em 1970, quando ele fez doutorado na Universidade de Cornell, nos Estados Unidos. Então, a gente conhecendo um pouco, né, da trajetória deles dois, vamos chegar ao texto. O texto, a reconstrução dos direitos humanos, a contribuição de Hannah Arendt. É interessante que esse texto aqui, ele é um compilado de um livro que o autor publica com o mesmo nome, né? E o texto, ele não tem uma leitura tão fácil assim, uma primeira impressão. É um texto que eu, pelo menos, assim, eu tive que ler algumas vezes para poder ir me situando e tive que buscar muitas fontes fora para entender o pensamento e as contribuições da autora, porque no texto ele vem fazendo referência dos livros, de obras e dos grandes pensamentos dela, né? E é um texto pequeno, de 11 páginas. Então, ele vai trazendo questões ali que a gente pode ir aprofundando um pouco fora, mas que na estrutura do texto também, no final, ele vai trazer amarra um pouco, né? Essas teorias e as contribuições. Na primeira parte do texto, ele vem fazendo uma análise de como se poderia avaliar essa contribuição da Hannah Arendt aos direitos humanos, né? E como ela teve uma profunda e grande participação. E aí ele vem trazendo para a gente um pensamento do poeta grego sobre raposas e ouriças, né? Que aí ele vem dizendo até onde a gente pode ter uma contribuição de muitas coisas e de uma grande coisa. E nessa trocadilho de palavras, se a Hannah Arendt seria raposa ou se ela seria ouriço. E no entendimento dele, ela tem as duas contribuições. Ela contribui com muitas coisas e contribui com teoria profunda, né? Com questões que vão embasar e reestruturar essa questão dos direitos humanos. A reflexão da autora para a temática dos direitos humanos, tendo como um tema central, né, uma reflexão sobre o totalitarismo. Então, no texto, o objetivo central é isso. A partir das reflexões da Hannah Arendt sobre os direitos humanos à época, por que foi possível acontecer o totalitarismo, né, esse regime totalitário, por que ele aconteceu, e aí ele identificando esse diagnóstico, o porquê ele aconteceu, o que é preciso pensar e refletir para não acontecer mais. Quais são as falhas que aconteceu para ter esse momento na história em que o totalitarismo, né, foi preponderante e o que a gente deve se prevenir, o que a base de direitos humanos, o que o direito, a base jurídica tem que estar ajustada para não acontecer novamente esse episódio. Porque o nazismo, ele é entendido pela autora, né, como uma experiência que ela é geral, diz respeito à humanidade, ela não foi uma coisa isolada, um ato isolado. E por isso a importância de entender enquanto essa amplitude.